Bom, na parte medial dos hemisférios cerebrais, mantém-se então aquela mesma padronização, a divisão em lobos, os lobos em giros, e aqui nós observamos um giro que aparece apenas nessa projeção medial dos hemisférios, que é chamado de giro do cíngulo. O giro do cíngulo ele fica em torno do corpo caloso. Acima do corpo caloso nós temos um sulco chamado de sulco do corpo caloso. Depois aparece esse giro chamado de giro do cíngulo, e acima dele um outro sulco que contorna a estrutura, que é chamado de sulco do cíngulo. Então nós temos o sulco do cíngulo, o giro do cíngulo, o sulco do corpo caloso e o corpo caloso, então, com aquelas suas 4 regiões que foram descritas. Abaixo do corpo caloso fica o diencéfalo, e esse conjunto forma então o cérebro. E abaixo do cérebro fica então o tronco encefálico com o mesencéfalo, também chamado de pedúnculo cerebral, a ponte e o bulbo. Por trás do tronco encefálico fica então o cerebelo. Aqui nós vemos com mais detalhe a estrutura do tronco encefálico, aonde nós temos as 3 partes, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E por trás do tronco fica essa estrutura que é o cerebelo. O cerebelo, então, como eu falei, ele tem 2 metades laterais, chamadas de hemisférios cerebelares, tem uma parte central chamada de vermes, e a sua superfície é toda irregular, semelhante aos hemisférios cerebrais, onde nós temos então pequenas ondulações delimitadas por sulcos profundos, o que dá esse aspecto irregular bem característico à superfície do cerebelo. Aqui numa visão anterior, nós temos exatamente as mesmas estruturas. Uma visão anterior e inferior, onde aparecem então os hemisférios cerebrais mais acima, saindo aqui anteriormente, mais inferiormente, o tronco encefálico, formado então pelos pedúnculos cerebrais, que é o mesencéfalo, a ponte, que é essa região intermediária mais dilatada, e o bulbo, que fica abaixo dela. O bulbo vai afinando inferiormente para formar então a medula. E por trás do tronco encefálico fica o cerebelo, com as suas 2 metades, que são os hemisférios cerebelares, e a parte central chamada de vermes. E aí nós temos a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. A medula é uma estrutura alongada, ela corresponde exatamente àquela parte do tubo neural que não se desenvolveu. Na região mais superior, mais craniana, ele se desenvolve nas vesículas embrionárias que dão origem ao encéfalo. E na parte inferior, ele se continua, não se desenvolve e forma então posteriormente a medula espinhal, que é um tubo alongado, cilíndrico, que se aloja dentro da coluna vertebral. No recém-nascido, a medula ocupa toda a extensão da coluna vertebral, indo da região cervical até a região do sacro.
com o crescimento, com o desenvolvimento do indivíduo, o tecido ósseo vai se alongando mais do que o tecido nervoso. E aí, no adulto, a medula espinhal ela termina aqui ao nível da coluna lombar, ao nível das vértebras lombares da coluna vertebral. Ela é dividida em 31 segmentos, sendo 8 segmentos cervicais, 8 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares, 5 segmentos sacrais e um segmento coxígeo. De cada segmento sai um par de nervos chamados de nervos espinhais ou nervos raquidianos. Ela tem uma estrutura mais ou menos irregular, apresenta um conjunto de sulcos longitudinais que acompanham toda a sua estrutura. Tem também uma cavidade central, já que ela deriva do tubo neural, então ela tem também uma cavidade central que acompanha toda a sua extensão. Em alguns pontos ela sofre dilatações, que são chamadas de intumescências medulares. Existe uma intumescência maior superior, chamada de intumescência cervical, e uma mais inferior, chamada de intumescência sacral. Essas intumescências correspondem ao ponto de saída das fibras nervosas que vão para os membros superiores e para os membros inferiores. Quando termina a medula, ela não acaba de maneira abrupta, ela vai afinando gradativamente, formando então uma ponta que é chamada de cone medular. Então a terminação da medula ela se dá através da formação de um afinamento que é chamado de cone medular. Os nervos espinhais ou raquidianos, eles saem aos pares bilateralmente. Como durante o processo de crescimento a medula sofre como que uma elevação dentro da coluna vertebral, os nervos mais inferiores eles passam a se projetar inferiormente para sair nos forames intervertebrais originais. Então, depois que a medula termina através do cone medular a nível geralmente entre a terceira ou quarta vértebras lombares, entre L3 e L4, se forma então uma rede de nervos que se projeta inferiormente. Essa rede de nervos ela tem um aspecto muito semelhante a um rabo de cavalo, por isso ela é chamada de cauda equina. Então, a cauda equina é essa rede de nervos que se projeta inferiormente a partir do cone medular e formada pelos pares de nervos espinhais que saem mais inferiormente e se projetam também mais inferiormente ao nível do sacro e do cóccix. No meio desses nervos existe um filamento, que é um ligamento que fixa o cone medular ao nível da base do sacro. Esse filamento fibroso é chamado de filamento terminal. Esse ligamento fibroso é chamado de filamento terminal. Então, a partir do cone medular, você tem essa rede de nervos chamada de cauda equina, e no meio da cauda equina fica um filamento fibroso, um ligamento fibroso chamado então de filamento terminal.